Muito bom dia, boa tarde, boa noite para quem não está nos assistindo agora ao vivo. Sábado, começando o final de semana, e a gente, como todo final de semana, iniciamos agora pela manhã, no sábado, mais um Sindasp Podcast, o podcast sindical. Antes da gente começar o nosso podcast, já vou pedir para você que está nos assistindo aí na sua Smart TV, no seu telefone, no YouTube, que se inscreva no canal, está aqui o QR Code, está aqui na tela para vocês, se inscreva no canal e ajude a nós montarmos a nossa rede orgânica de comunicação do nosso sindicato, o Sindasp. Hoje, no nosso podcast, uma bancada bem qualificada, estamos aqui na nossa bancada também, com um coordenador também do sindicato, o Gilmar Luiz Espanhol, que eu convido a dar as boas-vindas aí para os nossos telespectadores. Gilmar, seja bem-vindo. Olá a todos, boa tarde, bom dia, boa noite, sejam bem-vindos ao Sindasp Podcast, né? Eu sou coordenador regional do Sindasp, meu nome é Gilmar Luiz Espanhol, e sejam todos bem-vindos ao podcast do Sindasp. Já de pronto, Gilmar, eu vou pedir para te apresentar o nosso convidado de hoje, o professor Oscar, que eu já sei, a gente estava conversando aqui um pouco, agora há pouco nos bastidores, já sei que você já tem uma linha de conhecimento, uma história, então eu vou te pedir para te apresentar os nossos convidados de hoje, que é o professor Oscar. Muito bem, então hoje nós temos um convidado especial, hoje no nosso podcast, né? Um tema muito bom, um tema gostoso de tratar, né? Com muita carência ainda no nosso Brasil. Então nós estamos aqui com o professor Oscar Hover, doutor, engenheiro agrônomo, né, do curso de agronomia aqui da Universidade Federal de Santa Catarina. Então, nós estamos aqui com a presença dele para conversar um pouco sobre agroecologia, comercialização, né, as articulações das redes, os encontros que nós temos aí pela frente, né, professor? Então, professor Oscar, de longa data, colega de longa data aí, companheiro da ONG aqui do Vianney de Lages. Seja bem-vindo, Oscar, e fique à vontade no nosso podcast. Obrigado, Gilmar, obrigado a todos, é um prazer estar aqui com vocês, enfim, estou aqui à disposição, né? A gente tem uma trajetória de trabalho conjunto, de parceria, e vamos fazer essa conversa. Eu me disponho a ser guiado por vocês aí na medida em que trouxerem questões e tal, para a gente debater, esclarecer, tirar dúvidas, né? Estou à disposição. Tá? É um grande prazer estar aqui e vamos avante. Obrigado. Beleza. Daniel? Muito bem, professor. Um dos temas que o Sindasp tem apoiado, que também é bandeira do nosso sindicato, é a questão da agroecologia. Inclusive, em novembro, né, Gilmar, nós teremos um encontro de agroecologia lá na região oeste do estado. Então, a gente se propôs a estar discutindo, trazendo aí para compartilhar com a nossa base de representação e, por que não, com toda a sociedade catarinense, brasileira e até do mundo, que as ferramentas hoje nos proporcionam, né, Gilmar? Que gente lá na Austrália pode estar nos assistindo aqui no nosso podcast. Então, esse tema que o Sindasp entende como importante, o colegiado já decidiu apoiar a questão da agroecologia. Temos esse encontro lá em novembro e nós nos propomos até novembro estarmos aqui no nosso podcast discutindo sobre essa temática da agroecologia. Então, a pergunta já, professor, já iniciando, agroecologia, o que é agroecologia? É uma pergunta para começar. Eu falei que era uma hora, mas já fiz uma pergunta para os 3 programas, né? Você começa me complicando, isso sim, né? Então, olha só, aqui nós na pós-graduação, eu inclusive trabalho com os nossos estudantes sobre essa definição, né, o que seria a agroecologia, e uma primeira questão que a gente dialoga e chega à conclusão é justamente a polissemia, né, ou seja, a diversidade de sentidos, de significados, dependendo de quem está falando, né, o que você vai ter ênfases diferentes do que possa ser e de quais seriam os elementos centrais, né,
da agroecologia, né? Contudo, eu diria que tem algumas coisas que são marcas que incontornáveis, né? A primeira delas é justamente pensar a agroecologia como uma perspectiva de modelo de desenvolvimento rural centrado num horizonte de sustentabilidade, né? Então, a questão de pensar que nós precisamos produzir alimentos que sejam nutritivos, sadios e que, ao mesmo tempo, se possa, ao longo tempo, né, no sentido da sustentabilidade, que essa produção ela não só degrade os recursos nos contextos em que ela ocorre, mas que ela também seja feita, né, com bases de insumos e etc., que não danifique outros agroecossistemas, outros ecossistemas, enfim, criar um sistema agroalimentar, né, e sistemas agroalimentares locais e um sistema agroalimentar global, né, que seja sustentável, e aí a gente pode, desde dimensões ligadas à sustentabilidade local do processo produtivo do sistema agroalimentar, até questões ligadas a aquecimento global, ao sistema agroalimentar no seu sentido planetário, né? Então, eu diria que esse componente da sustentabilidade é um dos elementos mais centrais, mas ali na explicação que eu fui dando já fica claro, né, que quando você vai demonstrando esses contornos, já aparece ali componente de integração internacional, já aparece componentes de comercialização, já aparece componentes de organização social, política e econômica para viabilizar esse tipo de abordagem, né? Eu diria que, essencialmente, não querendo me alongar muito, né, porque, novamente, os sentidos são muito amplos, eu posso apresentar uma ideia de agroecologia como um conjunto de práticas que vem desde a ancestralidade, que são agregadas por novos conhecimentos científicos, agronômicos, visando essa sustentabilidade, mas eu posso também dizer que a agroecologia é um movimento social, enfim, eu posso dar à agroecologia todo um conjunto de sentidos que ela, de fato, tem, conforme os diferentes atores que vão se referir a ela, né? Mas eu diria que o essencial é a gente perceber que vivemos num contexto em que há uma perspectiva hegemônica de produção de alimentos, de distribuição e etc., que ela tem se demonstrado insustentável, que ela tem gerado processos de degradação ambiental, social, exclusão econômica e etc., e que a agroecologia, nesse sentido amplo que a gente está se referindo, ela aparece como uma abordagem que se propõe alternativa a isso, né? Que às vezes consegue dar contornos efetivamente alternativos, mas também a gente está descobrindo os caminhos, né, da agroecologia e de como a gente pode construí-la para avançar, né, no sentido de escalonar, de dar mais amplitude às práticas que a gente já conseguiu demonstrar que são viáveis, etc., para realmente, né, a gente construir um outro sistema agroalimentar global e distribuído, né, nos diferentes agroecossistemas do planeta, né? Você vê, Daniel, que a própria explicação do que é agroecologia que o Oscar colocou para a gente já é um multicomplexo, vamos dizer assim. Você encaixotar a agroecologia dentro de uma disciplina, dentro de uma universidade, é até meio sacanagem, né, Oscar? Né? Você encaixotar dentro de uma disciplina só, né? A agroecologia ela já é um pouco desafiador demais, né? Para a ciência agroecologia, né? Então, Espanhol, aqui eu só me permita, né? Eu acho que tem duas dimensões. Eu acho importante isso que tu te referes, porque, de fato, a agroecologia é algo tão amplo que ela, na verdade, essa perspectiva da própria sustentabilidade, se a gente pensar isso em termos epistemológicos, exigiria que ela transversalizasse, né, as diferentes disciplinas, conteúdos,
de diversas formações profissionais. Mas, por outro lado, né, garantindo aqui um certo contraditório, às vezes é importante a gente criar uma disciplinazinha lá, simplesinha, para dar algumas noções, né, para as pessoas que estão chegando, que querem ter um entendimento mais geral, afinal, o que significa mesmo isso, né? Então, eu sou daqueles que eu concordo, né, que não cabe numa disciplina, mas, ao mesmo tempo, eu acho que, às vezes, é importante para ajudar, né, pelo menos em noções básicas, a quem está chegando no tema, né? Sem dúvidas, cara. Sacanagem, né, Gilmar? Eu vou começar com essa pergunta aqui. Mas, professor, a intenção é que, como a gente vai abordar esse tema, a questão da agroecologia, ao longo do ano inteiro, 2023, então seria mais ou menos nesse sentido mais amplo, né? De iniciarmos dessa introdução, no sentido que eu também já conversei com alguns profissionais em relação a esse tema, e eu já entendi que não cabe realmente num formato só. Mas, Gilmar, então, agora te passo para te fazer uma pergunta mais específica, que não seja tão complexa, tão ampla, né? Fica à vontade, Gilmar. Na verdade, eu vou fazer um comentário em cima um trecho da fala do Oscar, que foi bem explicado, vamos dizer assim, no termo amplo do termo da agroecologia, né? Que são os vários caminhos, né, Oscar, para a gente mudar o nosso sistema agroalimentar, né? Tá? Baseado em poucos alimentos, né? Baseado num sistema praticamente afunilado em poucas empresas, em poucas distribuidoras de alimentos, né? Então, entre esses vários caminhos que nós temos, né, é a reorganização do sistema agroalimentar. Na minha visão, vou dizer assim, extremamente difícil de se fazer, né, porque nós estamos enfrentando grandes conglomerados de alimentos, né, dos alimentos e internacionais, né? Se não me engano, a gente tem 4 ou 5 famílias que dominam praticamente os alimentos agroindustrializados no mundo, vamos dizer assim, né? Então, extremamente concentrado até nisso, né? Com base em alimentos, com base em poucos alimentos, milho, soja, trigo, né? Por aí afora. Mas eu quero trazer um pouco só para o debate, que é um pouco do que a gente escuta dentro da nossa empresa, né? Como você falou no início, no bate-papo anterior que a gente começou a conversar, a respeito da importância da nossa empresa Epagre, né, e SIDASC no trabalho de extensão rural aí do estado, né? E a gente ouve falar muito do termo transversalidade, né, da produção agroecológica nos vários projetos que a gente tem dentro da empresa. É quase que uma forma de não aplicar né, os nossos conceitos, né, e não aplicar a produção orgânica e agroecológica nos nossos projetos, quer seja ele da hortaliça até a produção da proteína animal, né? Então, um pouco do desafio que nós temos pela frente, né, Oscar? Não só dentro da universidade, mas você veja que dentro das empresas públicas, de extensão e pesquisa, né, nós temos uma dificuldade muito grande de debater esse tema também, tá? Mas, basicamente, Oscar, eu queria encaminhar contigo um pouco do que a gente vai ter, Oscar. A gente sei que dentro desse tema tão amplo que é a agroecologia, e nós aí do SINDASP estamos fazendo esses temas até o final do ano e vamos tentar prosseguir, mesmo após o evento lá do final do ano, que a gente é apoiador lá no Oeste, Encontro de Agroecologia, né? Nós temos os vários caminhos, e entre eles, né, vocês ali da UFSC, né, através do LACAF, vocês estão organizando esse seminário, esse encontro internacional de alimentos saudáveis, né? E redes agroecológicas de produção de alimentos, né? Então, eu queria que se falasse um pouquinho desse evento, né? Para a gente poder debater um pouquinho a dificuldade que nós temos, né? Que às vezes nós produzimos bem, né, Oscar? Nós produzimos bem, né? Sem agrotóxico, testado pela SIDASC, testado por organismo de certificação, né? Colocamos no mercado, tentamos colocar no mercado a um preço justo, porém, acaba não chegando do consumidor, acaba tendo dificuldade para que esse alimento realmente chegue a quem interessa realmente, que é o consumidor, e o consumidor de baixa renda, na minha modesta visão, né, Oscar? Então, eu queria que você colocasse um pouquinho da importância desse evento que vocês estão organizando, né, e da forma ampla que a gente está tentando debater aqui dentro do podcast. Obrigado, Oscar.
Até se vocês me permitem, eu voltar um pouquinho no anterior, não é? Porque eu entendo que o Gilmar tocou numa questão extremamente relevante para a gente pensar a agroecologia, como a gente já disse, né? Complexa, é tão complexa, e às vezes a gente deixa de dizer coisas importantes, né? E acho que o Gilmar tocou numa questão importante que tem a ver com a noção de biodiversidade, né? Alguns autores dos mais importantes estudiosos na área da agroecologia, Altieri, Glisman, etc., né? Eles vão trazer justamente a ideia, né, que a agrobiodiversidade é um pilar estratégico da noção de agroecologia, né? E nesse sentido, a gente, quando vai pensar os processos agroecológicos, né, não só de produção, mas todos os que estão envolvidos na dinâmica, né, de não só de produzir, mas depois de distribuir, de comercializar, de consumir, do consumo, né, eles envolvem toda uma dinâmica de socio-agrobiodiversidade, né? Então, há uma complexidade que difere em muito, né, da abordagem da produção em monoculturas, né, e com base em insumos, né, como agrotóxicos, etc., altamente predatórios, né, seja o meio ambiente, seja a saúde humana, né? E é nesse ponto onde eu faria ponte com a questão do seminário que a gente está organizando, né? Por quê? Veja, o título do seminário, primeiro, é alimentos saudáveis. Então, a gente, em primeiro lugar, quer deixar esse destaque, né, de que a gente está produzindo um tipo específico de alimentos, que é um alimento que não é carregado de todo um conjunto de riscos à saúde humana e etc. E veja, a Anvisa, por um tempo, né, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ela fez pesquisas de resíduos de agrotóxicos em alimentos, isso infelizmente parou no governo passado federal, espero que retorne, né, porque aquelas pesquisas elas ajudaram a gente, a sociedade, a perceber, né, quais alimentos tinham taxas residuais altamente perigosas, inclusive em alguns casos, para a saúde humana, né? Ou seja, e observa, eram alimentos retirados da gôndola dos mercados, onde o consumidor pegava o alimento, e aí feita a análise dos resíduos de agrotóxicos naqueles alimentos, né? Então, esses alimentos que têm esse grau de toxidez, de contaminação, um outro fato não menos importante no caso brasileiro, né? O Brasil, a partir de 2008, ele passa a ser o maior consumidor internacional de agrotóxicos, né? Em termos absolutos, o maior consumidor de 2008 para cá. O que isso tem a ver com o nosso seminário, né? Tem a ver que essas informações de alimentos contaminados, do Brasil ter se tornado o maior consumidor de agrotóxicos, etc., isso se tornou notório para o conjunto da sociedade. Os consumidores, em geral, nos centros urbanos, onde está a grande maioria dos consumidores que, ao final, vai pagar, não é, pelo alimento e vai fortalecer ou não um perfil de cadeia produtiva mais agroecológica ou mais convencional, esse consumidor ele tem sido alertado e está cada vez mais preocupado com o tipo de alimento que ele leva para a sua mesa, em função dessas informações que estão chegando a ele, né? Então, nesse sentido, a gente, em 2019, fez o primeiro seminário tratando desse tema dos alimentos saudáveis e das redes de produção-consumo. Por quê? Porque a ênfase que a gente quer marcar é justamente no sentido de avançar num processo de aproximação entre os dois elos mais frágeis das cadeias de produção de alimentos, quem seja os agricultores que trabalham de sol a sol, suam e que, ao final das contas, são os que recebem o menor valor na dinâmica da cadeia de produção, das cadeias, né? E os consumidores que, na outra ponta, vão pagar pelo valor final dos alimentos, mas não são bem informados, recebem alimentos intoxicados, com problemas, enfim, com diversas questões
que se deveria ter um controle e uma condição mais cuidadosa com relação à saúde dos consumidores, do meio ambiente, etc. E considerando que esses consumidores estão cada vez mais alertas, cada vez mais preocupados, conscientes, responsáveis, são todos, a maioria dos consumidores não mas os estudos têm demonstrado que tem crescido bastante o número e consumidores com esse perfil de preocupação, se o alimento é saudável ou não e de se aproximar desse tipo de alimento. E, nesse sentido, a gente tem procurado estabelecer mecanismos, né, para aproximar esses dois elos frágeis da cadeia, aproximar produtores de consumidores. Então, especialmente nos centros urbanos, a gente tem procurado criar metodologias, tecnologias sociais de compras diretas, de compras e vendas em circuitos curtos de comercialização, diversos formatos, né, para aproximar quem produz de quem consome, e assim os agricultores serem valorizados nesse processo e os consumidores receberem um produto de qualidade, saudável, e poderem pagar preços mais justos, inclusive, porque quando compram direto do produtor, ele não vai comprar um alimento com todo aquele valor que se agrega na cadeia, né, quando tem vários intermediários entre quem produz e quem consome, né? Então, só para finalizar, a perspectiva do seminário, e aí tem o termo das redes agroecológicas, né? Então, o que a gente está vendo acontecer e fazendo e ajudando a acontecer? Não só aproximar produtores e consumidores, mas ampliar a dinâmica de organização em redes. Então, às vezes, tem lá um grupo de agricultores e consumidores se conversando, mas estão só eles, às vezes, frágeis, com o agricultor não tem tanta diversidade de escala, o grupo de consumidores é pequeno. Então, a gente tem procurado, né, ver onde e o que está acontecendo nesses contextos para tentar aproximar outros atores, criar redes que amplie, né, essa diversidade de produto, que amplie esse número de consumidores que se envolva, né, nesse processo de compra e venda direta ou em circuitos curtos, né, justamente no sentido de ampliar essa valorização do que nós temos denominado de mercados agroecológicos, né? Muito legal. Daniel, tem alguma pergunta para o Oscar? Muito bem, eu já te devolvo, Gilmar. O Gilmar está louco para fazer umas perguntas aí, cabia. Não, Gilmar, professor, eu vi que tua fala é no sentido de alimentos saudáveis, né? E o maior, infelizmente, o maior consumidor de agrotóxico do mundo ainda, somos nós, né, o Brasil. O agrotóxico, né, Gilmar, que é usado no sentido de matar as pragas e tal. E quando a gente fala que alimento é vida, é meio que um contrassenso, né? A gente falar de alimento no sentido de vida e o agrotóxico vem no sentido totalmente contrário. Mas na linha dessa questão da relação de agricultores e consumidores, nós no Sindasp, a gente montou uma vez, tentou montar e até tocou por algum tempo uma célula de consumo responsável justamente nesse sentido, de tentar identificar quem produzia alimentos à época de maneira agroecológica, de maneira orgânica, e aí fazer essa ligação entre o consumidor, que seríamos nós, na época, na outra casa, onde no outro endereço que nós tínhamos, eram nós consumidores que estávamos procurando uma qualidade maior na questão da alimentação. A pergunta no sentido, eu vi que a proposta do seminário também é nesse sentido da questão da relação produção-consumo. Então, tem já na prática, algumas células nesse sentido, ou onde a gente pode procurar, ou enfim, existe algum trabalho nesse sentido já, em andamento? Com certeza. Na verdade, se a gente der uma procuradela, nós vamos ver e olhar assim, 5 anos, 10 anos, nós vamos ver que isso, nos últimos 5, 10 anos, se disseminou,
se disseminaram esse tipo de iniciativas. Eu tenho uma menina que eu orientei no doutorado, ela fez uma pesquisa identificando só as células, né, vamos chamar grupos de consumidores, para ficar mais compreensível para quem nos ouve, né, só os grupos de consumidores que recebem cestas, foi algo que se multiplicou tremendamente aqui em Florianópolis, falando especificamente de Florianópolis, né? Então, nós estávamos ali no estudo dela com algumas boas dezenas de grupos de consumidores. Nós, né, eu coordeno aqui na UFSC o Laboratório de Comercialização da Agricultura Familiar, o LACAF. Nós criamos uma experiência que nós denominamos de células de consumidores responsáveis. E nessa experiência, nós começamos ela em novembro de 2017 com um grupo de agricultores, um grupo de consumidores e 27 cestas. Hoje nós temos 6 grupos de agricultores, são 13 grupos de consumidores apenas nessa experiência, né? E são 500 cestas semanais que são trazidas desses 6 grupos de agricultores. Nós, nos dados do ano passado, isso totalizou 17 toneladas de alimentos orgânicos certificados por mês, né, vindo de agricultores da região, do entorno, aqui para Florianópolis, apenas nessas nossas experiências. Então, isso para dizer, não é, que demanda existe, você mesmo colocou, pelo que eu percebi na pergunta, né, parece que vocês tentaram, fizeram um pouco, depois você me conta melhor, e eu não sei se a iniciativa teve continuidade, né, ou eventualmente porque não teria tido, mas veja, isso demonstra, tem grupos de consumidores cá e acolá procurando se organizar para construir esse tipo de proposta. O que acontece? Às vezes, o pessoal contacta com um grupo de agricultores que tem uma baixa diversidade, uma baixa escala produtiva, que não consegue abastecer aquele grupo de consumidores de maneira adequada, dentro da expectativa, e as experiências, elas perdem força, né? Então, aí é onde entra o nosso laboratório, né, que faz justamente um trabalho. Nós temos gente pesquisando, verificando, mas está funcionando, está dando certo, qual é o problema, o que tem que resolver, justamente para não deixar que a experiência ela perca, né, uma capacidade de avanço por causa de problemas que tenha de escala, de alguma coisa assim, né? Eu peço desculpas que nós estamos aqui na universidade e o pessoal está recebendo calouros hoje. Desculpa, recebendo calor não, hoje eles estão fazendo o que eles chamam de trote dos calouros, né? Então, quem já foi universitário sabe do que se trata, mas, enfim, com a graça de Deus, o trote hoje não é mais violento, são as brincadeiras que a turma faz, então, na paz, né? Mas a turma está se divertindo, gritando um pouquinho ali, então eu tive que fechar a janela aqui, mas seguimos. Professor, você pede desculpa e o Juan, que é o nosso colega da técnica, que agradece. Ele que sempre pega, não pode ser tão formal, tem que ter algum ambiente, tal, tem que ser dar um ar demais. Então eu vou abrir a janela de novo. Então, professor, mas é justamente nesse sentido, a experiência, que a pergunta foi nesse sentido, fiquei muito contemplado, vamos conversar um pouco mais, Daniel, mas a experiência que nós tivemos aqui no Sindasp foi mais, meio que, não foi nada profissional, era um assentamento até que não tinha ainda certificação orgânica, na verdade foi mais um gesto de colaboração solidariedade entre movimentos sociais, e então porque não tinha essa linha mais profissional, essa linha mais técnica de acompanhamento, e a pergunta foi justamente nesse sentido, porque eu gostaria de retomar essa experiência, inclusive com aquele povo lá que hoje já tem a certificação também, seria mais nesse sentido. Gilmar? Não, na verdade, assim, ó, essa abordagem do seminário sobre a comercialização e aproximação, né,
do agricultor, do consumidor, é o grande desafio. Acho que nós temos em todas as cadeias, né, Oscar? É o grande desafio de eliminar o intermediário que ganha mais que o produtor, né? E aí o desafio é dos pontos de venda através de várias ações que a gente possa estar organizando, vamos dizer assim, essa demanda de comercialização e de consumo, propriamente dito, porque o consumidor fica sabendo a origem do produto, né? Eu acho que o Estado tentou fazer algo e está tentando fazer algo no sentido de rastrear os alimentos. Alguns alimentos estão sendo rastreados, não necessariamente que eles não usem agrotóxico, não é isso, mas eles estão sendo rastreados para justamente saber qual é o nível de contaminação desses alimentos, né? Aí o Oscar tocou num assunto interessante aí, que nós ficamos 4 anos sem fiscalização, praticamente, né, num processo de sucateamento, né, num processo de sucateamento da Anvisa, principalmente, né. Então, a gente vê que é difícil trabalhar esse tema sem a presença do Estado no processo, né, a fim de garantir, principalmente, a credibilidade desses alimentos, né. Óbvio que a gente tem nos processos de produção de produtos orgânicos, agroecológicos, nós temos a certificação, né? Onde garante, claro, a qualidade dos alimentos. Mas um pós-comercialização, ou no momento da ponta, lá no supermercado, lá na banca, né? Tem que existir a fiscalização de qualquer forma, vamos dizer assim, porque, vamos dizer assim, é o terceiro olho, vamos dizer assim, no processo de fiscalização, né? E a gente sofreu um processo de sucateamento nesse processo todo. Esperamos que retorne isso, né? E, lógico, não é à toa, né? Foram 2 ações organizadas, né? Sucateamento do processo da Anvisa, sucateamento do processo das instituições que fiscalizam, né, e aprovam os agrotóxicos no Brasil, né? Foi depois do Temer, vamos dizer assim, foi os governos que mais liberaram agrotóxicos no Brasil. Eu não tenho bem o número aqui, né? Eu não vou ser leviano para soltar esse número, mas a gente teve uma elevação vertiginosa na liberação de agrotóxicos que no mundo todo são proibidos. Não é à toa que a gente tem, né, elevado nível de câncer de abdômen, de estômago, intestino grosso, delgado, processo digestivo, né? Então, justamente essa abertura desenfreada, né, do uso de agrotóxicos na base alimentar, que vai desde a produção de hortaliças ali até os grãos, né, passando pela pecuária, né? Então, esse sucateamento é preocupante, né? Vamos esperar que todo o governo federal e o próprio governo do estado coloquem dinheiro nessa área, que é de suma importância, né? Principalmente falando das empresas públicas, né? A SIDASC, que é a nossa empresa de fiscalização, né? E a gente vê que a cada passo está caminhando, vamos dizer assim, para um processo de privatização, um processo de enxugamento do Estado nessa área, o que é extremamente preocupante, né? O que é extremamente preocupante. Mas o que eu queria dizer, eu queria desafiar o Oscar também, Oscar, nesse ponto de comercialização, nos termos que a gente está vivendo hoje, no sistema agroalimentar, que é o grande desafio, é trazer justamente essas outras formas de comercialização a fim de popularizar os nossos alimentos orgânicos, agroecológicos, que cheguem na mão da população realmente sem intermediários. Eu queria colocar para você qual seria, por exemplo, na sua visão, Oscar, o papel do Estado nesse processo, principalmente falando aí de SEASA, né, as centrais de abastecimento, que também é a nossa base, aí eu estou falando para a nossa base também, a base tanto privada como pública que nós temos, Oscar, né? A gente recebeu uma notícia agora, essa semana, que o governo Jorginho estadualizou, né? Foi na contramão dos liberais, né? Ele estatizou, vamos dizer assim, ele estatizou a unidade do SEASA de Joinville, que era municipal. Então, ele trouxe para o Estado para, talvez não, para aumentar a rede de comercialização do Estado via SEASA. Então, nós temos Joinville, temos São José e temos Blumenau, né? Nós não temos a Serra ainda, fechou Chapecó, né, muito tempo atrás, né? Então, na sua visão, com essa participação e essa dificuldade interna de comercialização... Oi? E a minha terrinha é Tubarão, né?
Ah, do Tubarão, tu falei lá da terra do Daniel. Aí, qual a sua visão, vamos dizer, do Estado, não só através das políticas públicas, mas dessas estruturas de comercialização, né, que poderiam estar encurtando e não alongando a rede de comercialização, né, e a distância entre o consumidor e o produtor? Veja, Gilmar, essa questão que tu colocas, ela é central, né, porque a gente sabe muito bem que diversos alimentos, nós já temos estudos mostrando isso, né, inclusive internacionais, que produzi-los agroecologicamente é viável e, às vezes, a preços iguais ou até melhores do que alimentos convencionais. Então, também tem aquele mito, né, de que produzir agroecologicamente é necessariamente mais caro, né? Então, é importante dizer, né, a quem nos ouve, que não é assim, né? Vejam, agrotóxicos são produtos, insumos muito caros, né? Várias sementes usadas em produções convencionais, transgênicas, são insumos muito caros, né? Então, é possível produzir os mesmos produtos sem aquelas sementes muito caras, sem esse tipo de insumo agrotóxico, etc., e com uma produção e produtividade semelhante àquela convencional. Portanto, isso vai variar, tá? É importante que se diga, para ser honesto, conforme o tipo de produto, né, a área, que se é produto animal, vegetal, etc., né? Mas, de maneira geral, é possível produzir agroecologicamente a preços semelhantes, né, àqueles convencionais, variando conforme tipo de produto, etc. Dito isso, né, porque essa é uma questão central, porque onde é que o Estado, né, normalmente entra na questão do alimento? Normalmente agindo para facilitar o acesso, né, da maioria da população a alimentos, porque qualquer Estado sério, né, uma das primeiras tarefas dele no que se refere ao alimento é garantir que a sua população, no seu conjunto, não corra riscos de não ter garantia alimentar, né? Então, segurança alimentar e nutricional está na base, né, da tarefa de qualquer Estado que seja minimamente sério. Diga-se de passagem, algo que até nisso o governo federal anterior pecou, não é? Então, tendo isso como uma tarefa básica de qualquer Estado, como garantir acesso, né, a esses alimentos que vão ser mais saudáveis, vão ser melhores para o conjunto da população? Aí tem várias questões que entram em jogo, né? E eu diria, para fazer a ponte com a sua pergunta especificamente, a gente poderia mencionar desde mercados institucionais, como o PA, PNAE, poderia falar de várias questões, inclusive temas da fiscalização que você tocou antes da pergunta, porque as fiscalizações são centrais, né, para garantir que aqueles que não cumprem leis, aqueles que contaminam e etc., que eles tenham o devido cuidado, né, da lei, o rigor da lei sobre eles, né? Mas indo especificamente para a sua pergunta, que focou mais na questão das CEASAs, né, eu faria o seguinte comentário. Em primeiro lugar, eu queria só fazer uma menção que as CEASAs no Brasil, elas foram criadas no contexto da criação dos cinturões verdes, né? No entorno das cidades maiores, das metrópoles e tal, durante o regime militar, né? Qual que era a ideia? Justamente uma ideia de segurança alimentar. Vamos, nos entornos dos centros mais populosos, garantir a produção de hortaliças, frutas, legumes e verduras, né? Para aquilo que vai garantir, né, o acesso e etc. Tal, a gente, então, por mais erros que aquele regime possa ter cometido, mas observa que ali tem, né, uma iniciativa que faz sentido, né? No entorno dos centros urbanos, você criar cinturões verdes, uma política que vem lá da Inglaterra, que o Canadá avançou muito, vários países avançaram muito
né, nessa criação de cinturões verdes agroecológicos. Por que eu estou dizendo isso? Porque, veja, as CEASAs, elas entraram justamente nesse arranjo, não é? Porque você tem os centros urbanos, você tem o cinturão verde e você tem a CEASA, que o papel dela, né, seria o quê? Pegar os alimentos desse cinturão verde, desses agricultores que estão produzindo ali, e construir mecanismos, né, de reunir aqueles produtos do espaço de atacado da CEASA para, a partir dali, distribuí-los para o centro urbano. E, obviamente, as CEASAs também fazem, né, a aquisição de produtos de fora do território para complementar aqueles do território. Então, na origem da proposta é isso, né? Então, veja, eu diria que se a gente olhar para as CEASAs, elas são um organismo que foi estruturado, houve muita política pública para estruturar, e com questões que a gente poderia qualificar aqui e acolá, mas elas funcionam bem, elas têm uma dinâmica de trabalho que resulta, entrega, né, os resultados em torno desses alimentos convencionais. Ora, onde eu quero chegar? Justamente numa proposta que nós já levamos a alguns fóruns, inclusive do governo estadual, de nós avançarmos para uma proposta de cinturões verdes agroecológicos. Não é? O que é algo altamente viável, possível, muito tranquilo de se fazer, porque justamente a área em que a agroecologia mais avançou mundo afora, em termos produtivos, é na área das hortaliças e das frutas, legumes e verduras, né? Então, nós temos muito know-how de produção, de capacidade, de entender como faz. E digo mais, no coletivo do pessoal que é ligado ao Sindasp, né? Eu sei que está a IPAGRE, e dentro dela e junto dela, com vários parceiros, inclusive aqui parceiros aqui da UFSC, colegas nossos aqui do CCA, o pessoal está com um trabalho super interessante, que é o SPDH, né? O Sistema de Plantio Direto de Hortaliças, né? Que ele não entrega hortaliças, FLVs orgânicos certificados, hoje não entrega ainda isso, mas ele está avançando e ele já pode se afirmar claramente que se trata de um sistema agroecológico e que caminha para uma qualificação no sentido de uma sustentabilidade cada vez maior, e veja, com taxas e índices de produtividade, de produtividade muito interessantes, com baixo uso de insumos agroquímicos, agrotóxicos e etc. e tal, né? Onde é que eu estou querendo chegar com isso? Veja, os produtores produzindo sob esse sistema, metodologia do SPDH, imaginando essa, né, que já tem know-how e conhecimento quanto a isso. A estrutura das CEASAs estando ali disponíveis e etc. Então, qual é o meu entendimento? É uma questão de nós encontrarmos um governante que tenha vontade política para fazer essas coisas se interligarem e funcionarem, não é? Porque o conhecimento para a produção ele existe, o que a gente precisaria, e eu sei que na própria IPAGRE já está acontecendo, eu tive no evento recentemente, né? O que a gente precisaria e está acontecendo? Que é suporte para a produção, para que mais agricultores produzam cada vez mais e mais agricultores nesse sistema do SPDH e agroecológico e etc. e tal. Só que esses caras que estão produzindo nesse sistema, é importante que eles consigam comercializar, que eles consigam que os seus produtos sejam vendidos, comercializados adequadamente. Então, eles precisam do suporte. E eu aqui, em nenhum momento dessa fala, desde que comecei a responder para o Gilmar, eu falei em política pública, mas eu acho que está claro, né, que tudo isso que eu estou dizendo são todas coisas que está ali a política, está ali a IPAGRE, está ali a CEASA, está ali os suportes da extensão rural, está ali os suportes para gerar o sistema de reunião no atacado e distribuição. E eu finalizo dizendo isso, né? Eu quero reforçar
a área de onde nós, do nosso laboratório, partimos com mais ênfase, que é o quê? Que é um consumidor e uma massa de consumidores crescentemente preocupados e conscientes com relação a que tipo de alimento quer colocar na mesa da sua família. Então, se a gente juntar essa demanda crescente de consumidores que quer alimentos mais saudáveis, com uma ação pública que pense nesse processo, nesse encadeamento, né, desde a produção até o alimento chegar, não é, nos centros urbanos, eu entendo que a gente pode construir processos belíssimos e inovadores, não é? E aqui eu apelo para qualquer governo que seja de direita ou de esquerda, né, para perceber que isso faz total sentido, é uma questão de atender aos apelos de uma sociedade que quer consumir alimentos saudáveis, apenas isso, né? E que nós temos a responsabilidade, nós como servidores públicos, os governantes, de gerar as condições para isso, né? Muito bem. Muito bem, Oscar. Eu acho que essa tua abordagem com relação a essa necessidade... Oi, Daniel, desculpa. Pode falar. Não, tranquilo, pode falar, mas eu queria eu tenho uma outra questão que, até para a gente, antes de iniciar a nossa conversa, eu estava dando uma olhada no material, até coincidiu, o Adriano Gilmar mandou uma foto do saudoso Hélio Daltoé com o Ivan Câncer, lá de 2010, no Seminário de Agroecologia, em 2010, que teve lá em São Miguel do Oeste. Então, eu estava dando uma olhadinha no documentário desse seminário, e aí é uma outra provocação que a gente já fez em outros momentos, né? Inclusive o Alan, nosso jornalista, geralmente provoca as pessoas nesse sentido, que é a questão das sementes crioulas. Inclusive está tendo um festival nacional lá em Anchieta, né? Em relação às sementes crioulas. E aí, professor, o Sindasp, a gente tem conversado, inclusive com o Gilmar, a proposta também é a gente montar um banco de sementes aqui na área urbana, né, provocar o movimento sindical de uma forma geral, de um todo, iniciarmos essa discussão, mas a questão das sementes seria uma pergunta, questionamento, uma abordagem em relação das sementes crioulas. Cara, é central, né? As sementes e mudas, inclusive, tem um regramento, né, em torno dos orgânicos que agora está sendo feito valer, não é? E eles têm aí um prazo agora já curto, né? Ele vem sendo prorrogado porque é difícil, né? Você produzir sementes orgânicas no contexto do sistema agroalimentar que nós temos, que o agricultor, às vezes, o vizinho só pulveriza com agrotóxico, como é que ele vai conseguir produzir, né, se tornar um produtor de sementes? E também, além disso, né, o nosso pessoal da produção orgânica, ele descuidou, vamos dizer assim, né, nesse tempo, porque estava sendo tolerado, né, que ele produzisse o alimento orgânico sem necessariamente ter uma semente, uma muda orgânica, né? Então, isso para dizer que a base, né, nós sabemos, eu não lido exatamente com os processos produtivos, porque o foco do meu olhar, dos meus estudos, ele tem sido o comércio, a comercialização, os mercados, né? Mas como agrônomo que sou, a gente sabe, né, que as sementes e mudas, elas estão na base dos diversos processos produtivos vegetais, né? E que a gente precisa pensar como lidar com isso, né? Então, a gente, para pegar o exemplo, né, do milho, que é um exemplo bem conhecido, né, de como as sementes transgênicas vieram e se tornaram quase, não só hegemônicas, como quase, né, a única alternativa, e os agricultores, os movimentos fazendo um trabalho belíssimo, né? Apesar de o milho ser uma semente, uma planta que ela tem cruzamento e tal, então aquele pólen do milho transgênico pode ir lá no outro milho que não queria receber um pólen transgênico, mas, enfim, apesar disso tudo, muitos agricultores, movimentos, organizações, não só do nosso estado, né, isso é algo que está
se ampliando, não só no país, também mundo afora, né? Está fazendo um trabalho muito bonito, né, de resgate, né, das sementes crioulas. Eu estou citando o exemplo do milho porque é uma planta mais delicada, porque ela tem cruzamento cruzado, né? Mas essa busca de resgatar as sementes crioulas, de valorizá-las, e aí eu avançaria para uma questão além, né? E ficando ainda no exemplo do milho, nós temos a Expo Inter, ali no Rio Grande do Sul, há alguns anos, eu não saberia agora dizer quando foi isso, né? Houve uma premiação, inclusive, de produtividade para uma dessas sementes, né? De polinização aberta, de milho crioulo, né? Ou seja, justamente demonstrando, veja, nós estamos tirando o custo de comprar aquela semente que é caríssima, nós estamos eventualmente tirando outros custos no processo e, além disso, produzindo um alimento que não é transgênico, que pode oferecer outras garantias para o consumidor, para o meio ambiente e assim por diante, né? Então, eu não sei se conseguir responder, mas eu tentei usar aqui o exemplo do milho para justamente dizer, né, da importância e também fecharia dizendo do risco, né? Porque, veja, nós já tivemos nessa dinâmica da transgenia, né, dos estudos transgênicos, nunca é demais lembrar que pesquisadores ligados às empresas de transgenia já criaram, né, lá o gene Terminator, né? Ele foi criado, não é? E foi proibido lá nos Estados Unidos de se disseminar, mas enfim, vejam a loucura, né, de se criar um gene que tem capacidade de inviabilizar a reprodução daquela espécie na medida em que aquele gene entre lá, né? Então, observe a que ponto, né, que nós, como humanidade, podemos chegar em termos de ir para caminhos que podem nos levar para um brete que a gente pode não conseguir sair daqui a pouco, né? Porque é algo que pode nos levar a riscos muito grandes, né? Além, e sem falar, na enorme diversidade que vem sendo perdida, né, de espécies, de variedades mundo afora, né? Então, vejam, essa é uma outra tarefa que os agentes públicos, né, poderiam se dedicar mais a isso. Mas se a gente for ver de fato, as organizações da sociedade são quem está tomando mais iniciativas para resgate, né, dessas espécies e variedades que estão se perdendo e alertando os agentes públicos, mas nós temos ainda um baixo nível de resposta dos agentes públicos para realmente garantir, pelo menos, esse cuidado de não perder, né, na forma como já perdemos tantas espécies e variedades, né, aí, sementes e mudas, enfim, de espécies e variedades no passado. Né? Muito obrigado, Gilmar. Acho que o Gilmar está vendo lá. Travou lá, será, Gilmar? Muito bem, professor. Então, assim, esse seminário internacional ele vai acontecer na UFSC, né? Então, no dia 25 e 26 de abril, Seminário Internacional dos Alimentos Saudáveis, redes agroecológicas de produção, consumo. E como é que vai ser? Vai ser no centro de eventos? Opa, acho que está cortado o áudio dele. Eu estava falando com o microfone fechado aqui. Beleza. O seminário ele vai ser nesses dias que você falou. A gente escolheu fazer e conquistou esse espaço no Centro de Eventos da UFSC justamente buscando um espaço grande, porque a gente quer que seja um evento o mais massivo possível, com o máximo de pessoas possível, né? Vejam, nós temos um espaço que tem muito espaço, então ninguém se constrange em disseminar, em convidar mais gente, mas nós começamos a divulgar há poucas semanas, já estamos com mais de 350 inscritos, ali o lugar tem espaço para mais de 1.000, então a ideia é avançarmos. Nós temos várias categorias, né, se inscrevendo, mas nós estamos fazendo um esforço bastante grande
para atrair consumidores, como um perfil que nós gostaríamos que estivesse muito presente no seminário, e várias mesas e etc. têm sido pensadas nesse sentido, né? E nesse contexto, nessa ideia de atrair, né, nós queremos atrair todo mundo, né? Inclusive convidando muitos agricultores, estudantes, todo mundo, pesquisadores, não é? Extensionistas, mas, né, nessa ideia de atrair o máximo de consumidores possível, nós estamos também organizando dentro do seminário a feira de exposição e vendas de produtos agroecológicos e orgânicos. Então, a gente também está convidando, né, todos aqueles produtores, o pessoal da extensão que tem contato com produtores, que tenha lá um produto, que quer divulgar, quer expor, eventualmente, para além de expor, quer também comercializar, aproveitar esses dias. Vai ter muita gente circulando, vai ocorrer o seminário com mesas, com debates, mas, paralelamente, nós vamos divulgar a feira nos meios de comunicação de massa de Florianópolis, então a gente espera que também haja um fluxo, né, para além dos participantes do seminário, de um fluxo grande de consumidores também na feira, né? Então, e vai ter gente, né, e finalizando, talvez, nós temos feito uma articulação junto com os demais organizadores, né, o CEPAGRO, que é o ONG com quem a gente tem uma relação muito forte, e outros organizadores como o Movimento Slow Food, a Aliança por uma Alimentação Saudável. O problema de tu começares a listar é que tu arrisca esquecer alguém, né? O Centro Vianney de Educação Popular, ali de Lages, o Núcleo de Pesquisa em Nutrição, ali da UFSC também, que a gente tem uma articulação forte com o pessoal da nutrição em torno dessa questão dos alimentos saudáveis, e temos uma expectativa muito grande que os nutricionistas estejam e participem em massa do evento para nos ajudar a construir esses elos, né, entre produção e consumo de alimentos agroecológicos. Mas, no contexto desses organizadores, e além deles, tantos outros apoiadores que estão conosco, a própria EPAGRE, Cressol e etc., né, nós estamos também trazendo várias pessoas de redes da Bolívia, do Paraguai, de outros países, da Itália e etc., para trazer outras experiências e também vir aqui debater conosco, e também para a gente pensar articulações em redes internacionais. Então, nós estamos, ao mesmo tempo, querendo avançar e estruturar, organizar redes locais de relação produção-consumo, mas também estimular redes supralocais, porque tem alimentos, né, que são produzidos lá na Bolívia, em outros contextos, né, que a gente também pode acessar aqui como consumidor e vice-versa. A gente sabe que a gente vai precisar, né, abrir esses novos mercados, não só dentro do território, mas também ampliar isso para outros territórios. E, nesse sentido, essas articulações são fundamentais, né? Muito bem. Muito legal. Dia 25 e 26 legal. de abril, lá na UFSC, no Centro de Eventos. Eu vou estar lá, professor, pode ter certeza. Professor, agora você queria estar preocupado com a divulgação dos parceiros, faltou só o LACAF, né? Mas ele já tinha falado no início, né? Gilmar, então, mas tá aí, Gilmar? Para a gente okay. já deu. Tinha caído a minha internet um pouquinho. Tinha caído, a gente falou que o bate-papo que a gente não ia alongar muito, mas já viu? Já deu 1 hora. Vamos lá, Gilmar. Mais alguma consideração? É isso. É só uma consideração final. Principalmente, eu acho que nesse seminário, Oscar, professor, além da comercialização, lógico, que é o tema central, né, do seminário, mas a forma, de repente, a gente desenvolver ou propostas, né, de políticas públicas, de programas, de políticas públicas que a gente possa também estar embretando o Estado, né, no sentido de cobrar ele, né, que abram
que os SEASAs, por exemplo, sejam mais democráticos, né, aos pequenos produtores, que sejam mais democráticos às organizações, principalmente de produção orgânica, onde a gente tem uma dificuldade muito grande e não vê pouca comercialização dentro do SEASA, né, tá? Dentro dos SEASAs, né? Talvez a abertura, estou falando de SEASA só, mas a abertura de outras unidades no Estado, né? Eu vejo como desafio também essa questão das políticas públicas com relação às sementes, né, que vocês falaram um pouquinho ali, que eu cortei o papo, eu caí na internet bem na hora, né, sobre as sementes, o uso das sementes, né? Porque o maior exemplo, né, Oscar, se falou em EPAGRE, né, nós temos um programa chamado Terra Boa no Estado, né, onde há subsídios de insumos, né, tá? E, por incrível que pareça, não temos insumos orgânicos, não temos sementes VPA, nem a semente da própria EPAGRE a gente não está no sistema, né? Nós temos centenas de variedades de transgênicos, milho principalmente, né, que entra no processo, né, com subsídio do Estado. Você veja que dinheiro tem, né? Falta colocar no lugar certo, né? E acho que aí, como pressão, né, e como encaminhamento também para nós aqui, principalmente, como tarefa de casa, para nós, Sindasp, principalmente, agir como movimento social, movimento sindical, no sentido de encurtar a cadeia mesmo, né? Voltar a agir como CCR, apoiar iniciativas solidárias de comercialização de alimentos e que o alimento chegue nas famílias mais carentes ou que chegue na nossa base, nos nossos trabalhadores, mas com preço justo, né? Então, eu vejo que esses são os grandes desafios colocados, né? Eu só gosto de lembrar que nós temos uma representação hoje na LESC, né, com o mandato agroecológico, que é o Marquito, né? E também nós temos alguns deputados preocupados com essa pauta, né, no sentido de repente, reforçar o plano, né, o projeto de orgânico que nós temos no estado, que é o PA, né? Então, mais isso aí, e agradecer ao Oscar, que eu acho que esse papo que nós temos aqui, eu acho que duraria pelo menos mais 3 dias, né, para a gente poder encaminhar alguma coisa, né, mas a gente pode abrir outros momentos para a gente estar conversando com o professor, o próprio LACAF, né, e as suas iniciativas, né, nessa área de comercialização. E esperamos nos encontrar lá no seminário, dia 23, 24, né, de abril, lá na Trindade. É isso, Oscar. Obrigado. Professor, considerações finais. Primeiro, antes de mais nada, agradeço em nome do Sindasp, agradeço, Gilmar, por participar dessa conversa, né? Professor que está o dia inteiro em sala de aula e chega no final, vem nós dois pentelhos aqui ainda explorar um pouquinho mais do conhecimento, né, do professor Gilmar Hoover, né? Agradecer aí a participação, muito obrigado em nome do Sindasp. Em relação esses movimentos, a questão agroecológica, de produção e consumo, o sindicato se coloca à disposição também para colaborar naquilo que é possível e também aprender bastante, porque é um projeto social e entendemos que o papel do sindicato também é fazer transformação social. Dia 25 e 26 eu vou estar lá, nós vamos estar lá, né, Gilmar, na UFSC, nesse evento. E considerações finais, professor? Maravilha, só gente. Uma correção aí. Oi, perdão. 25 e 26 ou 23 e 24? 25 e 26 de abril. Ei, Daniel. 25 e 26? Isso. Ah, tá. Então eu estou com a data errada. Valeu. Isso, uma das coisas que eu ia fazer era isso, só reforçar que é 25 e 26 de abril, né, então convidar, e também dizer, né, pessoal, que, pegando um pouquinho só da fala ali final do Gilmar, que o foco do seminário é esse que está ali na tela, né, as redes de produção-consumo. Então, mesmo as políticas públicas, eu citei o exemplo ali de cinturões verdes agroecológicos, Gilmar mencionou as SEASAs que poderiam contribuir com isso, enfim, a lista de possibilidades é enorme, que poderiam reforçar essas redes agroecológicas de produção-consumo. Então, eu diria que sim, no seminário vamos ter um espaço interessante para discutir também isso, né? Políticas públicas que possam dar suporte para esse tipo de iniciativa, né? Dizer, especialmente aqui para você, Daniel, que está aqui em Florianópolis, né, que falou ali da célula que vocês criaram no passado, né, que a gente está também à disposição,
se vocês quiserem, né, reiniciar e tiver alguma dificuldade em alguma situação, a gente tem grupos de agricultores que poderia brevemente estar abastecendo, né, um coletivo de consumidores que vocês identifiquem. A ideia é essa, é a gente gerar mercado para os agricultores, para que eles, né, fiquem cada vez mais estimulados para permanecer, que a gente sabe que a lida de agricultor lá no campo não é fácil, né? Então, é importante a gente ajudar a gerar esses mercados para eles, né? E no mais, gente, agradecer a oportunidade, é sempre um prazer estar aqui. O Sindasp é um parceiro desde quando eu vivi em Chapecó e trabalhava na universidade ali da região. A gente tinha uma parceria muito grande com o Adriano, com o pessoal do Sindasp, então a gente está junto aí, né? Vamos seguir nessa luta, na lida, e qualquer coisa, nós aqui do LACAF, da UFSC, estamos à disposição, tá? Um grande abraço, muito prazer em estar aqui. Muito obrigado, professor. Então, pessoal, antes de sair, não poderia deixar de pedir para o pessoal se inscrever no canal do YouTube, Sindasp SC, @Intersintersindical no YouTube, no Facebook, no Instagram, nas nossas redes sociais, que a ideia, a proposta da comunicação do Sindasp é estar produzindo esses conteúdos para estar compartilhando esse conhecimento aí com toda a nossa base de representação e também com toda a sociedade catarinense. Bom sábado para vocês, início de final de semana, e até o próximo Sindasp Podcast. Sindicato é cada um de nós. Forte abraço.